Olá pessoal, boa noite, ótima noite, espero que todos vocês estejam bem. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite feito pela Andriele, aqui nessa casa de oração, Fonte de Luz, que sempre nos recebe muito bem. Eu me sinto muito lisonjeado e feliz de estar aqui, e eu espero de coração que Deus, a vida, o amor, possa neste momento entrar nos nossos corações, que possamos estar de portas abertas, para que hoje possamos então juntos aqui refletir sobre uma questão que eu acho que todos aqui, em todo momento da vida, quando vem alguma dor, quando vem algo que nos incomoda, a gente busca, que é a questão relacionada à cura. Então eu espero, de coração, do fundo do meu coração, que juntos aqui nós possamos fazer excelentes reflexões e sairmos daqui versões cada vez melhores. Para tanto, vamos refletir um pouquinho sobre o que vem a ser a cura? A gente fala tanto nessa palavra, mas será que a gente sabe o real significado da palavra cura? E vamos tentar refletir o que a gente busca curar. Porque a gente fala tanto, eu preciso de cura, certo. Mas o que você está tentando curar? E como é feito este processo? Essas basicamente são as nossas reflexões para a noite de hoje. Para tanto, vamos iniciar com a definição. O que vem a ser cura? Quem já assistiu alguma palestra por mim feita, sabe que eu gosto muito de olhar a origem da palavra, a etimologia. Se nós formos pesquisar, etimologicamente falando, a palavra cura vem do latim cura mesmo, que significa ato de cuidar e de vigiar. Olha que questão interessante. Então, a palavra, quando foi criada, a origem dela está ligada com cuidado e vigília. Se nós formos pegar o dicionário, veremos que cura é a recuperação da saúde. Bom, quando a gente pensa nessa palavra recuperação, vamos refletir? Recuperar é restabelecer. Nós, em algum momento, desequilibramos e agora se faz necessário o restabelecimento de saúde. Então vem a pergunta, o que vem a ser saúde? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a definição de saúde é o estado completo de bem-estar físico, psíquico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidades. Ou seja, uma pessoa para estar saudável, não necessariamente ela tem que estar com o corpo físico, o veículo físico dela intacto. Quantas vezes nós estamos aqui com o corpo físico tranquilos, sem marcas visíveis aos olhos do nosso próximo, mas o nosso coração grita, a nossa alma pede socorro. Então, essa definição aqui, ela traz para nós uma ideia de bem-estar associado com a ideia do plano físico, com a ideia do plano mental e com o plano social, ou seja, com um todo. Se nós formos juntar a etimologia, o dicionário e a definição de saúde, unindo então, veremos o seguinte: a cura é a ação de cuidado e vigília que busca restabelecer o bem nos campos físicos, psíquicos e ou sociais. Então, essa seria, se a gente fosse abrir a definição da palavra cura. Muito bem. Pegando então essa definição, vou aqui propor para nós algumas reflexões interessantes. Bom, algumas reflexões então a respeito da cura para a gente iniciar o nosso bate-papo. Sendo a cura ação de cuidado e vigília, que busca restabelecer o bem nos campos físicos, psíquicos e ou sociais, vamos fazer algumas reflexões. Aqui, eu tomei a liberdade de dividir essa definição em algumas corzinhas aqui. Primeiro vamos falar da palavra ação, depois de cuidado, vigília e essa ideia de restabelecer o bem. Vamos por partes. Primeiro, se a cura é ação, pessoal, se cura é uma ação, isso exige o quê? Quando a gente pensa em ação, atitude, quais palavras vêm junto com ação? Trabalho, esforço, dedicação, disciplina, reticências. Quais outras palavras a gente poderia associar ali com a ideia de ação? Energia, gasto, ou seja, não é algo que vai ser estático, não vai ser algo fácil, não vai ser algo que eu sentado ali, oh meu Deus, estou em processo de cura. Não, requer trabalho, requer esforço e mais do que isso, disciplina. Façamos uma reflexão. Quantas vezes nós vamos ao médico, por exemplo, e ele nos solicita um tratamento em que nós temos que ter a disciplina de tomar o medicamento, por exemplo, todos os dias pela manhã.
Aí você vira e fala: hoje eu já estou melhor, não preciso fazer isso. Ou o psiquiatra vem e te recomenda: olha, é necessário fazer um acompanhamento psicológico com uma terapia, faça pelo menos por 3 meses. Aí você: um mês já estou bom, não tenho mais a necessidade. Ou seja, o trabalho, o esforço, a disciplina, a dedicação ficaram aonde? Começamos por esse primeiro ponto. Segundo, se a cura é cuidado, isso exige, quando a gente cuida de alguém, reflexão, meditação, zelo, análise, prudência. Vamos pensar, quando alguém nos pede: por favor, cuide dessa pessoa, cuide desse objeto, nós temos que ter ali atenção, dedicação, nós temos que, querendo ou não, estar em estado de vigília, nós devemos ali sondar o ambiente. Pessoal, refletemos. Quantas vezes na nossa vida, nos momentos não de alegria, mas de euforia, em que, entre aspas, está tudo bem, e o relacionamento, seja com os pais, seja com os filhos, seja com os amigos, seja com o cônjuge, começa a ter certos problemas, e você, no estado de agitação, de euforia, começa a não observar os detalhes. Em outras palavras, você esquece do cuidado, você esquece de refletir, você esquece de tirar um tempo para zelar. Por quê? Como nas palavras de Emmanuel, se o relacionamento é um ser vivo que requer cuidado, assim como uma planta, você tem regado os seus relacionamentos? Você tem cuidado deles? Você tem separado o tempo do seu dia para cuidá-los? Para regar, adubar, podar, dizer que ama, fazer atitudes que demonstrem esse amor. Porque olha aqui, se a cura é então cuidado, existem todas essas questões e mais algumas reticências. Outro ponto, prudência. Como assim ser prudente? Prudência está ligado com a ideia de nós sabermos o que devemos e o que não fazer. Em saber reconhecer os nossos limites. Quantas vezes nós viramos e falamos assim: é só hoje. Essa mensagem aqui não tem necessidade. Esse abraço aqui deixe para amanhã. Talvez viver seja dizer para as pessoas que elas sejam importantes, porque um dia elas vão embora e a gente fica com a ideia de que nós não as amamos o suficiente. Falta de prudência, falta de zelo. Mas continuando, aí vem a ideia de vigília, que é algo já bíblico, que inclusive Jesus Cristo nos disse: orai e vigiai. Quando a gente pensa na ideia de vigília, se a cura é vigília, o que é algo de vigília? Atenção, noção do que se vigia. Por exemplo, quando a gente fala de vigília, você tem que ter noção daquilo que você está cuidando, daquilo que você vai observar. Muitas das vezes nós temos noção do que nós somos, nós temos noção daquilo que nós queremos vigiar. Muitas das vezes nós ainda não estamos nem conscientes para nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre a questão da vigília, sobre a ideia da observação, da atenção, da noção do que se tem que ser cuidado, você tem preocupação para com a sua saúde? Você tem preocupação para com o seu bem-estar físico, psíquico ou social? Então, quando a gente pensa nessas definições, olha o tanto de questões que estão ligadas com o processo de cura. Trabalho, esforço, dedicação, disciplina, reflexão, meditação, zelo, análise, prudência, atenção, noção do que se é vigiado, observação. Como assim? Muitas das vezes, nós pensamos num processo de cura e algumas dores nos vêm porque talvez nós não estávamos despertos para aquilo. O que isso quer dizer? Pare e pense, você agora, neste momento, quantas dores, quantas situações na sua vida vieram por situações que aconteceram por falta de atenção em algo que você não dava valor. Há uma teoria oriental que nos diz que a consciência, ela vem do contraste. O que isso quer dizer? Você já viu aquela ideia de que nós damos valor às coisas na ausência delas? Imaginemos, tem um amigo que você tem um valor muito grande por ele, mas que na sua consciência você ainda não dá valor. E aí, infelizmente, vem a vida e o tira. E é no contraste da ausência que você fala: nossa, como aquilo era valioso. Não vou falar somente de pessoas. Vamos refletir também
com o que nós tivemos na pandemia. Nós tínhamos a liberdade de sairmos e convivermos uns com os outros, não tínhamos? A gente saía, abraçava uns aos outros. Como isso era bom? Pergunta, a gente dava valor nisso? Veio a pandemia, vá! E aí, gente, mas é bom sair de casa, né? Nossa, é bom a gente sentar com os nossos amigos. Gente, é bom conversar, é bom ir para a escola. Quando as aulas retornaram, os alunos falaram: meu Deus, João, nunca senti tanta falta da sala de aula. Ideia do contraste. Então, muitas das vezes, as nossas dores vêm talvez por descuido de alguma dessas situações que nós estamos tendo na nossa vida. Se a cura busca restabelecer o bem, isso nos leva a concluir que, em algum momento, desviamos do caminho do bem. Refletemos. De acordo com a definição, se é buscar restabelecer, vem de reprocessar, de novo, novamente. Então, nós estávamos caminhando no caminho do bem, estava dando tudo certo, alguma coisa aconteceu e a gente desviou. Ou seja, a cura vem para nos voltar ao eixo. Certo. A pergunta é, o que nos levou a desviar deste caminho do bem? Foi a má utilização do nosso livre-arbítrio? Seria falta de reflexão ou talvez inconsciência da nossa parte? Ao desviarmos do caminho do bem, não estávamos tendo então ações de cuidado e nem de vigília. Vamos refletir? Se nós estivéssemos trabalhando, esforçando, refletindo, meditando, tendo atenção, observação, vigília, vocês concordam que se a gente estivesse fazendo essas situações aqui, nós estaremos então mantendo o nosso bem, mantendo a nossa caminhada, mas como nós deixamos de fazer alguma dessas coisas, automaticamente nós deixamos de estabelecer o bem, e aí nos vem então a ausência, vem então uma lacuna, vem então a dor. Então, ao desviarmos do caminho do bem, alguma dessas situações nós não estávamos realizando. Certo. Uma vez então pensado nisso daqui, vamos a um outro campo. No campo físico, psíquico e ou sociais, do micro ao macro. O que isso quer dizer? Nós estamos passando agora por um momento de uma situação em que se possibilita a emergência cada vez mais próxima de conflitos entre alguns países ali, da Ucrânia, Rússia e a União Europeia. E nós temos certos comentários do tipo: nossa, que situação lastimável. Como que as pessoas fazem isso? Isso é um absurdo. Como que as pessoas brigam? Como que as pessoas guerrilham? Como que as pessoas estão prontas para irem ao combate efetivo? Estamos visualizando o macro. Faça uma reflexão. Você, quantas guerras você trava consigo mesmo, com seu vizinho, com o seu próximo, com a pessoa com quem você trabalha? Não sejamos hipócritas. Quando nós pegamos e criticamos, nossa, como que fazem isso com aquela situação? Reflita, você, no seu micro, na sua situação, faz o seu papel? Você perdoa? Você dá a possibilidade de alguém ser diferente? Você, quando vai partilhar, pensa primeiro no outro? Você é altruísta ao invés de egoísta? Busca prevalecer os valores de bondade, fraternidade e amor? Porque quando a gente pensa nessas ideias aqui, a Joana de Ângeles tem uma fala que diz: não há nenhum mal físico, nenhuma dor física que aconteça no corpo que não seja primária ao espírito. Tudo há uma causa anterior à matéria. Então, quando a gente pensa nessa ideia, o que nós vemos em larga escala, o que nós estamos vendo agora ser eclodido de uma maneira muito triste, são ainda os resquícios da parte de sombra que nós ainda temos. Nós vivemos num mundo onde ele é dual, luz e sombra. E o psicanalista Carl Jung, o psicólogo analítico Carl Jung, tem uma frase muito interessante que ele diz: ninguém se torna iluminado negando a sua sombra, mas é levando luz até ela. O que isso quer dizer? Para nós entrarmos num processo de cura, para que nós façamos todo esse processo, para que nós tenhamos noção daquilo que nós queremos vigiar e cuidar, nós primeiro precisamos reconhecer aonde nós estamos. João, como assim? Suponhamos que eu
quero vir até esta casa de oração e me perco no meio do caminho. E ligo então para o Rodrigo e pergunto: Rodrigo, estou perdido. Gostaria de chegar até a casa. O que devo fazer? Qual a primeira coisa que o Rodrigo vai me perguntar? João, aonde você está? Muitas das vezes nós sabemos aonde nós queremos ir. Nós sabemos aonde nós queremos chegar. Nós queremos ser uma boa pessoa, nós queremos ser uma pessoa mais dedicada, uma pessoa mais amorosa, uma pessoa que perdoa mais. Nós sabemos. Mas nos falta um passo primordial nessa equação para que a gente possa melhorar. Aonde você está? Se você quer ser uma pessoa mais amorosa, o quão distante você está disso? Se você quer ser uma pessoa mais organizada, o quão distante você está disso? É importante, mais do que saber para onde você quer chegar, que também é fundamental, é importante que a gente reflita aonde você está. E através dessas reflexões, que eu proponho uma outra. O papel das dores e das doenças. E aqui, lei do karma, causa e efeito, semeadura, ação e reação, como você quiser chamar, independentemente da sua crença religiosa e espiritual. Vamos aqui refletir sobre uma lei natural que está aí e ela é da natureza, independentemente da nossa vontade. Uma ideia que eu gosto muito de simplificar esta situação aqui como um todo é isso daqui. Imaginemos o nosso caminho. Nós temos um caminho reto que nos é traçado na nossa consciência, que é baseado na lei de amor. Fazer aos outros o que gostaríamos que fosse feito a nós, amar o próximo como a nós mesmos, Deus sobre todas as coisas. Caminho reto, que convenhamos, nós sabemos. Porém, Deus, sendo muito inteligente, nos confere algo sensacional, que é livre-arbítrio. O que é isso? É a possibilidade de escolha, de pensamento, de reflexão e de ação. Isso nos dá a oportunidade de desviarmos da rota. É possível, é possível. Há um caminho traçado. João Vitor, quando você fala de caminho traçado, você está falando do meu trabalho, do que eu vim aqui a ser e tudo mais. Não estou falando do caminho material, mas eu estou falando do caminho espiritual, que para todos aqui, independentemente do que a gente venha fazer, é o mesmo. O nosso caminho espiritual é o quê? Amor. Nós estamos todos aqui lutando a cada dia para amarmos uns aos outros como Deus nos ama. Esse é o nosso caminho. Só que nós temos a liberdade de fazer esse desvio. Só que Deus, sendo o amor universal e a lei de misericórdia, vem o karma, vem ação e reação, que é o quê? As dores, as doenças, os desafios, em momento algum, vêm para nos rebaixar. Pelo contrário, vem para nos reerguer, nos levantar e fazer com que nós voltemos ao nosso caminho que nos é próprio. Observe, a sombra para existir precisa de ausência de luz. A luz existe por si mesma. Ou seja, o bem prevalece sempre. É nesse raciocínio que a gente reflete uma ideia. Muitos questionam, se Deus é amor, como que Ele permite essas atrocidades? Como é que Ele permite que crianças sejam mortas, que aconteçam essas guerras e tudo mais? Deus sofre, com certeza. Mas é porque Ele, sendo muito sábio, nos confere livre-arbítrio. E a cada um de nós, quando fazemos esse desvio de rota, um preço nos será cobrado. Lembre-se disso. Nós podemos tudo, mas nem tudo nos convém. É nessa ideia que nós falamos então sobre a lei do karma, causa e efeito, semeadura, ação e reação. Dores, doenças, as vicissitudes, as dificuldades da vida, nada mais nada são do que meios para fazer com que nós voltemos à linha do bem e à linha do amor, que de todos aqui, sem exceção, nos é própria. Bom, e aí vem, é importantíssimo nos perguntarmos o que buscamos curar. Nós falamos tanto da ideia de cura, e aqui, tenho certeza, ninguém aqui quer sofrer, ninguém aqui quer sentir dor. O ponto que nós temos que nos perguntar, o que buscamos curar? É nessa ideia que eu gostaria de contar para vocês uma pequena história, uma pequena parábola. Há
havia em uma casa uma poça d'água. Essa poça d'água gerou ali a divisão de 3 grupos distintos naquele lar. O primeiro grupo era o conjunto de pessoas que passavam por aquela poça, pisavam por ela, sujavam ela ainda mais e falavam assim: eu não tenho nada a ver com isso daqui. Isso daqui não é culpa minha. Não tem nada a ver comigo. E olha que essas pessoas estavam morando nessa casa. Não tem nada a ver. Ou passavam e falavam: nossa, o chão está molhado, que legal. Esse era o primeiro grupo das pessoas. O segundo grupo era o grupo dos bem-intencionados, que chegavam lá, viam a poça e falavam: meu Deus, não pode ficar desse jeito. Pegavam um pano, pegavam um rodo e começavam então a rapar e a secar o chão. Pessoal, vamos, temos que secar, manter o lar organizado. Bem intencionados. Porém, infelizmente, logo depois que eles secavam essa poça, a água ali retornava. E aí então existia um terceiro grupo. O terceiro grupo chegava, também bem intencionado, olhava, começava talvez até ajudar o segundo grupo e arrumar aquela poça de água ali, a secá-la, mas eles levantam a cabeça, se elevam e veem que a poça de água era causada por uma goteira que tinha no telhado. O que eles então fazem? Param o que eles estão fazendo, reformam o telhado, pintam novamente, colocam cimento, reformam aquela situação. Posteriormente eles vão e secam aquela então poça. E ela então não retorna. Essa história pode muito bem dividir a humanidade. A humanidade basicamente ela pode ser dividida em aqueles que não se preocupam e ainda não estão despertos para essa situação. Lembremos daquela frase, né, pessoal? Não existem pessoas boas e pessoas ruins. Existem pessoas que estão preocupadas em ser boas e outras que não dão a mínima para isso. Ou seja, não estão despertas ainda. O segundo grupo é o grupo daquelas pessoas bem intencionadas que querem ajudar. Porém, a ação delas não trata a raiz, é paliativo, trata apenas o sintoma. E vem o terceiro grupo que analisa, fala: olha, é importante sim limpar isso daí, mas nós temos que olhar a causa dessa poça de água e buscar tratá-la para que não venha mais poça de água. O que eu quero dizer com isso? Essa história nos vem a um ponto muito importante, que é: devemos curar causas e não sintomas. Quantas vezes nós, por exemplo, nos entupimos com remédios, buscando curas sintomáticas, paliativas, que não curam a causa daquela situação. Exemplo: estou com uma dor no joelho. Eu busco então tomar um remédio para aliviar a dor do meu joelho. Só que eu, sem refletir, sem cuidar, sem vigiar, não percebo que essa dor no joelho ela está sendo causada, por exemplo, por uma prática de atividade física que eu estou fazendo de maneira errada, indisplicente. Não me preocupo com isso, vou tomando então remédio, curando apenas os sintomas e não buscando a causa. E aquela dor vai agravando, ela vai agravando, ela vai agravando, vai agravando, até que chega em causas cada vez maiores. Coloquei aqui um exemplo de uma situação física. Quantas vezes nós não fazemos a mesma coisa com o nosso plano emocional, psíquico e espiritual? Combatemos os sintomas, você sente aquele vazio, você sente aquela dor, você vem ao centro, faz um passe, faz uma leitura, combate o sintoma, mas você não reflete, você não tira um momento para pensar o que causa isso. Estaria eu alinhado com o que a vida me pede? Estaria eu tendo sentido e propósito para a minha vida? O que tem causado esta situação? Então essa história nos conta a refletir, nos pede a refletir o seguinte: a cura ela deve ser baseada em curar a causa e jamais a questão dos sintomas, não apenas os sintomas. Então, a miséria no plano físico não se origina no plano físico. A miséria no plano físico se origina na miséria do plano espiritual. O que isso quer dizer? Vamos refletir com uma coisa simples. Fome. Fome é um problema no plano físico. O problema da fome está no plano físico, ou seja, na ausência de comida? Não.
O mundo hoje produz quantidade de comida suficiente para que nós possamos alimentar todos os seres humanos. O problema não está no campo físico. Nós temos já comida suficiente para toda a humanidade. Por que pessoas passam fome? É uma carência no plano espiritual de altruísmo, de compartilhar, de dividir, de pensar no outro também. É nesse momento que, quando a gente para pensar, somente uma pessoa com falta de esclarecimento pode cogitar a possibilidade que os problemas no plano físico, as causas deles, estão no plano físico e não estão. Todo problema que chega no campo físico, ele veio previamente de uma deficiência, de uma ausência no plano mental e espiritual de cada indivíduo. O ponto é, temos buscado fazer então esse tratamento? Poderia aqui colocar vários exemplos. Vamos pegar aqui um outro, além da fome. As guerras, um problema ali do plano físico. As pessoas tiram as vidas umas das outras. O problema está realmente no plano físico, na terra ali, que é amaldiçoado e tudo mais? Não. O problema está justamente no plano espiritual das pessoas pensarem no quê? Amarem umas às outras. De verem o outro não um meio para a sua satisfação, mas um fim de serem pessoas cada vez melhores. Então, é nesse momento que a gente reflete algo muito importante. É válido nos perguntarmos o que buscamos curar. Se a gente pensa então que a cura é uma ação, requer esforço, dedicação, que busca cuidado, vigília, o que nós temos tentado curar? Será que muitas das vezes nós não estamos então focados demais nos nossos sintomas e estamos esquecendo de refletir então as causas? E aí vem um ponto. Cure sintomas, mas busque curar principalmente as causas desses sintomas. Se você então passa por alguma dor, se você passa então por uma dificuldade, busque refletir qual é a causa então desse processo. E aí então nesse momento que a gente deve então refletir. Devemos buscar a cura da nossa ignorância, do nosso ódio, do nosso rancor, da nossa indiferença. Ponto muito importante. Como que nós curamos a nossa ignorância? Através do estudo. Quando nós pensamos numa ideia de estudo, por exemplo, se você quer saber de saúde, você procura um médico. Se você quer saber de música, você procura um musicista. Combater a ignorância no local correto. Ódio. Muitas pessoas acreditam que o contrário de ódio seja o amor. Não. A falta de amor gera indiferença. O contrário de ódio, a falta de alguma virtude que gera ódio é empatia. A partir do momento em que você não consegue se colocar no lugar do outro e considerar a vida do outro, você gera ódio e rancor. Então, falta de empatia, de pensar naquela vida como outro indivíduo, como alguém que tem qualidades, que tem sonhos, que tem pessoas que também o amam. Né? Rancor é falta de perdão. Né? Então, observem que todas as situações que vão gerar então ali vários sintomas são baseados então num plano espiritual. Em suma, devemos buscar então a cura do nosso egoísmo. Já nas palavras ali ditas há mais de muitos anos, todas as mazelas dos seres humanos se baseiam no egoísmo, em pensar somente em si. Quando as nossas atitudes estão baseadas únicas e exclusivamente no nosso ser, nós estamos sendo egoístas. Pessoal, lembre-se, quando um ser humano cai no buraco, uma parte de nós cai com ele. Quando um ser humano se eleva, toda a humanidade se eleva junto com ele. A melhor caridade que nós podemos fazer para o nosso próximo é buscar o nosso progresso. O melhor amor que podemos dar aos nossos irmãos, mais do que palavras, são os nossos exemplos. Leitura, estudo, educa, mas exemplo esparrama. Isso é muito válido. E aí eu gostaria então de finalizar a nossa palestra com essa tirinha deste jovem Caetano Cury. Sigam no Instagram, adoro o trabalho de Caetano. Ele tem praticamente 24 anos e a vida pede dele ser um artista. E sabe o que ele faz? Tintas em aquarela. Faz quadrinhos. E são sensacionais, meus amigos. E de várias tirinhas que ele tem, ele desenvolveu um mundo chamado Theo Minimundo, aonde ele tem o Theo, a borboletinha chamada Eulália, aonde em quadrinhos feitos a tintas em aquarela,
que refletem sobre a vida. Eles filosofam, eu amo. E de vários quadrinhos, eu decidi trazer esse daqui. Ontem terminei a guerra. Vamos refletir juntos? Ela é bem autoexplicativa e não tenho que comentar sobre ela. Ela por si só se fala bastante. Observe. Ontem terminei a guerra. Chega. Liguei para meu irmão, que há 15 anos não vejo. Pedi desculpas. Ele ninguém percebeu, nem saiu no TV. Mas ontem a humanidade deu um pequeno passo em direção à paz mundial. Lembre-se do que nós comentamos no início da palestra, do micro pro macro. Façamos a nossa parte. Nós achamos que as nossas ações não podem impactar diretamente a humanidade, mas eu tenho certeza que indiretamente elas impactam. Vocês já pararam para pensar que no mundo de 7,5 bilhões de pessoas, se hoje todos nós decidíssemos fazer a diferença na vida de uma pessoa, como seria então esse mundo? Assim, na busca pela cura, pessoal, olhemos para o nosso coração como uma bússola divina que nos guie. Na dúvida, ore, pergunte, consulte a sua consciência. Você sabe o que você deve fazer. A verdadeira saúde vai além da mera ausência de doença. Ela reside na harmonia entre corpo, mente e espírito. Quantas vezes o nosso corpo está saudável, a nossa mente está ok, mas o nosso espírito nos pede por algo a mais. A sede de amor, a sede de ser útil, a sede de trazer ao mundo a bondade de Deus. Que possamos compreender que a cura inicia no âmago do ser, onde a fé se entrelaça com a confiança na providência divina. O que isso quer dizer? Que tudo caminha para o melhor, tudo tende ao melhor, ao bem, ao amor. Se o amor é a lei universal, reflita sobre isso. Tire um momento e pare e pense. Será que realmente tudo tende para o melhor? Será que o amor é realmente uma lei universal? Convido a todos, no momento, no íntimo, refletir sobre isso. E vejam nos detalhes do dia a dia a presença do amor da vida. Pessoal, não percam a oportunidade de ver que momentos simples são extraordinários. Que o amor seja o medicamento que fortaleça então a alma e que a esperança seja o bálsamo que alivia as dores mais profundas. Ao buscar a cura, lembremos sempre que somos instrumentos de energia divina, capazes de canalizar a luz que dissipa as sombras da enfermidade. Lembre-se, vivemos um mundo de dualidade, luz e sombra. Não negue as suas sombras, reconheça e leve luz até elas. Que a nossa jornada de cura seja guiada pela paz interior e pela certeza de que através da sintonia com o amor universal, encontraremos a verdadeira cura para todas as dimensões do nosso ser. Espero de coração que essas reflexões tenham sido válidas. Que quando nós então refletirmos sobre essa questão de cura, possamos pensar, além de um tratamento paliativo sintomático, tiremos um momento e façamos aquele diálogo interior conosco que nos é tão sadio. E convenhamos, vivemos hoje numa época em que cada vez mais as pessoas têm evitado conversar consigo mesmas, né? Tem pessoas que se atolam de trabalho, se atolam de afazeres porque não querem em momento algum tirar um momento para estar consigo mesmas. Reflitam, pessoal, solidão não é estar sozinho, solidão é a ausência de si mesmo. Aquele que tem a si, que dialoga consigo mesmo, tem ali um bálsamo de luz sem sombra de dúvidas, que pode estar muito ligado com o processo de cura. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero de coração que tenhamos aqui juntos feitas reflexões que contribuam. Meu muito obrigado e uma excelente semana a todos.